Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa quinta-feira. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, vamos falar de Libertadores da América com estreias na fase de grupo dos brasileiros. Vamos falar que hoje tem sequência para brasileiros tanto na Libertadores da América como na Copa do Brasil, envolvendo o time do Santos. Vamos falar do mercado da bola, já que Nenê pode se transferir para o Fluminense. E o Diego Souza com um pé no Botafogo. Todas essas novidades a partir de agora, além, obviamente, dos assuntos locais. E quem traz as informações, quem sabe tudo de Marília é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. MAC com novidades no dia de hoje. A reapresentação após o Carnaval, né? Desde a sexta-feira passada, após o treino da tarde, os jogadores foram liberados e a reapresentação aconteceu hoje à tarde também no estádio Bento de Abreu e com duas novidades. 2 jogadores que ainda não assinaram pré-contrato, a gente não pôde entrevistá-los, mas que já estão certos aí para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª divisão. O lateral direito, Matheus Mima, jogador de 22 anos, que o ano passado fez parte do elenco do Comercial, vice-campeão da Bezinha, não era titular, teve apenas 6 participações, mais que integrou o elenco do que propriamente atuou. E o outro é o atacante João Férez, jogador de 21 anos, que jogou a Bezinha do ano passado pelo Taquaritinga, que não passou da primeira fase. Depois vestiu a camisa do União Luziense de Minas Gerais, mas jogou também a Série A3 de 2018 pelo Rio Preto. Inclusive enfrentou o Marília naquela derrota maquiana de 2-0 no estádio Anísio Haddad. Então essas duas novidades, 2 jogadores, a gente vai trazer as imagens no último bloco do João Férez, o centroavante, jogador de 1,93 m, que vem aí para brigar por espaço no ataque maquiano, e o lateral direito, né, o Matheus Mima, que também jogou a Série A3 do ano passado, Ronaldo, enfrentou o MAC, só que não entrou na partida. Ele defendeu o Rio Branco de Americana, que assim como o MAC foi rebaixado, ele esteve no banco de reservas naquela vitória do Marília por 3-0 na estreia do Daniel Sabino como treinador do Alves Celeste. 3-0, ele ficou no banco de reservas, mas são jogadores que atuaram ano passado tanto na Bezinha quanto na Série A3 do Campeonato Paulista, e daqui a pouco a gente disseca aí a ficha técnica desses 2 jogadores, os 2 novos reforços. Volto a dizer que ainda não assinaram pré-contrato, por isso não pudemos ainda entrevistá-los. Eles já treinaram, Jorge? Treinou, agora à tarde. Na verdade, esse treino da tarde, Ronaldo, foi apenas um trabalho de academia realizado lá no Clube dos Bancários. Inclusive, além desses 2 atletas que vêm de forma definitiva, Ronaldo, também a novidade foi o meia Matheus Coruja, que jogou a Copa São Paulo de futebol júnior pelo MAC, também integra aquela lista B. Ele não se apresentou antes, porque ele é de Minas Gerais e foi fazer um teste no Atlético Mineiro. Não passou, voltou aqui para o MAC, então vai integrar o elenco maquiano, né? Vai fazer parte daquela lista B, que não é preenchida com os 26 nomes principais, né? Então ele se apresentou hoje, faz parte do elenco. E a outra novidade, Ronaldo, é a chegada, enfim, do preparador físico, novo preparador físico do MAC. O nome dele é Elton Rodrigo Bassi, tem 34 anos e o ano passado estava na Lençoense, na Bezinha. Profissional que já trabalhou aí no Juventus da Moca, no América de Rio Preto, no próprio Rio Preto, Catanduvense, Boa Esporte e Ipatinga. Então são alguns dos clubes do novo preparador físico do MAC, que nunca trabalhou com o técnico Ricardo Costa, mas foi uma indicação feita através de um amigo ao treinador do Marília para a contratação desse profissional, que começa a trabalhar a partir de agora. Quem estava ministrando os trabalhos físicos era o auxiliar do Ricardo Costa, o irmão dele, o Edmar, que também é formado em educação física, assim como o próprio Ricardo Costa. Então, naquele período antes do Carnaval, o auxiliar comandou os trabalhos físicos e agora com o preparador físico mesmo para assumir o trabalho daqui para frente. Lembrando que estamos a 38 dias da estreia no Campeonato Paulista da 4ª divisão, 14 de abril, 10 horas da manhã, em Assis, contra o Vossen. Ok.
Bom, vamos mandar já um abraço para o Zé Gonçalves, o Namen, que está nos vendo, o Hélio Santiago, lá da cidade de Bauru, obrigado ao Hélio, ao Douglas Bolsonaro, esse aqui é forte, com o sobrenome desse até eu chego lá, viu? Ele falando assim, vamos torcer para o Tigrão subir, né? Subir nesse ano para nos dar alegria. Douglas Guaimbê, de São Paulo. Lá em Guaimbê, de Guaimbê para o mundo, né? O Hélio Santiago mandou um abraço, inclusive o Walter Valgas também nos acompanhando. Deixa eu começar falando do tricolor paulista, que estão de saídas praticamente, não ainda de forma oficial, mas bem encaminhadas, as saídas de Nenê e Diego Souza. No caso do Nenê, o Fluminense está insistindo muito na contratação desse jogador. Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, é um jogador de 37 anos, só que o São Paulo já avisou que tem 2 cenários aí. Ou paga o salário integral do Nenê, que é de 180 mil mais luvas e direitos de imagem. Esse 180 mais luvas e direitos de imagem vai chegar uns 300 mil, né, Jorge? Deve ser, sinceramente eu não sei, mas deve ser isso. Ele não está ganhando menos que isso no São Paulo, não. Ou que seja feita uma troca, né, com o jogador, o Fluminense, enviando um jogador por empréstimo, né? Essas são as condições. Quem se interessou pelo Nenê também foi o Fortaleza, do Rogério Ceni. E o mesmo que o São Paulo falou para o Fluminense, falou para o Rogério Ceni, falou para a diretoria do Fortaleza também. Paga integral ou empresta um jogador para a gente. Bom, primeiro então dessa questão do Nenê, Ronaldo. Eu acho que no Fluminense ele terá mais espaço para jogar, assim como no Fortaleza. No Fortaleza ele será o cara do meio de campo. No Fluminense vai ser um dos caras, né? Até porque tem o Paulo Henrique Ganso lá também, né? Eu vi uma entrevista do técnico Fernando Diniz, do Fluminense, a respeito do Nenê, que ele ainda sonha em ter o atleta no elenco. Acho que pelo perfil, né? Pelo fato do Fluminense não ter tantos grandes jogadores no seu elenco, né? Tem o Paulo Henrique Ganso, tem o Pedro que está se recuperando, mas é um grupo mais jovem, né? Um trabalho com atletas de não tanto destaque, de carreira consagrada. O Nenê pode se encaixar muito bem no perfil do Fluminense, assim como também no perfil do Fortaleza. Eu acho que é um jogador que pode acrescentar muito essas duas equipes. No São Paulo, Ronaldo, eu não acho que o Nenê esteja jogando tão mal assim como muita gente tem pintado. Eu acho que pela fase que o São Paulo atravessa já de muitos anos, se colocou nas costas de Nenê e Diego Souza a responsabilidade pela má campanha. E eu não vejo dessa maneira. O ano passado o Nenê foi muito importante em determinados momentos pelo São Paulo. É claro, é um jogador de 37 anos e é um jogador que como o ano passado era um dos líderes do grupo e como o grupo no final acabou fracassando, né? Um time que chegou a ser campeão do primeiro turno do Brasileiro e depois caiu de produção ao ponto de nem conquistar uma vaga direta para a Libertadores, é claro que acaba sendo marcado. Então, mas não vejo o Nenê como o problema do São Paulo. Me parece que assim, Ronaldo, se desfazendo de Diego Souza e Nenê, os problemas do São Paulo estão resolvidos. E não é dessa maneira. Essa é a imagem que estão passando. Mas também eu entendo que nesse momento a diretoria do São Paulo, que já fez bobagem, precisa fazer uma reformulação nesse elenco durante a temporada. Até porque eu falei ontem, o São Paulo já vai ter uma diminuição de receita por conta de ter ficado de fora da fase de grupos da Libertadores da América. Então é fato que o seu rendimento também financeiro vai cair e o São Paulo vai precisar fazer aí uns ajustes. E lógico, né? Se você observa, Nenê e Diego Souza não são considerados titulares no elenco e tem salários de jogadores titulares, então é esses que vão acabar pagando o pato. Mas vejo que talvez o torcedor entenda mais que eles são os responsáveis e não são. O que eu fiquei sabendo também, antes de você falar do Diego Souza, Ronaldo, é que além de Nenê e Diego Souza, o Cuca também já sinalizou que não quer contar nem com o Jusilei e nem com o Bruno Pérez. O Jusilei, Ronaldo, com salários, direitos de imagem, luvas, ele ganha 750 mil no São Paulo. É muito dinheiro para um jogador de baixa produção. O São Paulo trouxe-o por empréstimo na ocasião da China, depois resolveu comprá-lo
Pagou um valor alto também, que sinceramente eu acho que não valeria a pena, mas pagou na ocasião. Então, e o Bruno Pérez já vem por empréstimo, né? O São Paulo só paga os salários. Então são 4 jogadores que eu citei aí, que vão acabar deixando o clube, mas também pelo fato do São Paulo precisar fazer um ajuste no seu elenco em relação financeira, do que propriamente na questão técnica, apesar de eles, assim como os demais jogadores do clube, do time, né, os principais, estarem devendo em nível de produção. Já em relação ao Diego Souza, só está faltando ajustes para ele ser anunciado no Botafogo do Rio. O Botafogo topou pagar os salários dele, né, até o final do ano, quando ele teria contrato com o São Paulo também. E, além disso, o Botafogo está dando ao São Paulo a preferência na compra do atacante Luiz Fernando, que eu não sei nem quem é esse Luiz Fernando, vou ser franco para você. Então, essa é o possível destino do Diego Souza. Em relação ao Jusilei, eu ouvi certos comentários que o Cuca estaria interessado em utilizá-lo como zagueiro, né? E não como volante. É porque, Ronaldo, também assim, né? Fato, o Cuca aparentemente não quer contar com o jogador. Só que tem muita coisa envolvida aí. Ele é um dos maiores salários do elenco. Ele tem contrato com o clube. Então, e outra, mas vai emprestá-lo ou algum clube queira ficar com o Jusilei, quem que vai pagar um salário que ele ganha? O São Paulo pagar metade é quase 400 mil reais, mesmo que algum clube se interesse por empréstimo e que o São Paulo pague metade, é quase 400 mil reais. Então, eu acho que no final das contas não compensaria. Melhor mesmo você ficar, talvez trabalhar em uma outra posição, ou como zagueiro, como o Cuca pode ter ventilado essa possibilidade, do que propriamente você emprestar a um clube pagando uma parte do seu salário, que eu acho que não compensaria muito. Então, acho que é essa situação. O Douglas Bolsonaro está dizendo aqui, no Fluminense não dá certo, o Nenê, ele e o Ganso, 2 a menos para marcar. É claro que são 2 jogadores com características semelhantes, mas o problema é que você tem no Fluminense pouca qualidade. Então, no final das contas, o Douglas, na minha visão, vai ter mais jogadores jovens para marcar e deixar esses 2 mais à vontade para atacar. Eu acredito que seja isso. É diferente quando você está num grupo já recheado de grandes jogadores em todas as posições, onde aí realmente eu concordo com você. Mas no caso do Fluminense, que já tem uma limitação muito grande em termos de contratação, de bons jogadores, que eu acho que o Fernando Diniz vai ter que encontrar um jeito do Paulo Henrique Ganso e do Nenê jogarem juntos, e é claro que vai ter gente para marcar, para dar sustentação para esses 2 só jogarem com a bola nos pés. Só ainda para encerrar esse assunto, Ronaldo, desses 4 jogadores do São Paulo que eu citei, o São Paulo gastou para contratar o Jusilei e o Diego Souza, né? O Bruno Pérez vem por empréstimo e o Nenê, o São Paulo só pagou o salário, porque na época ele tinha contrato encerrado com o Vasco da Gama. Então, são esses 4 jogadores aí que não devem permanecer aí para a sequência do trabalho, principalmente quando o Cuca assumir de fato o comando do Tricolor. Bom, Copa do Brasil, hoje temos 3 jogos agendados na primeira rodada. O Avaí pega o Brasil de Pelotas, o ABC de Natal diante do Motoclube do Maranhão e o jogo mais importante entre Santos e América do Rio Grande do Norte. Esse jogo vai ser às 9h30 da noite. E o Santos, o técnico Sampaoli, afastou do jogo de hoje já o Cueva, que chegou atrasado depois do Carnaval, Jorge. É aí que a gente volta naquele assunto, Ronaldo. Será que é um jogador que um dia vai aprender? Qualidade a gente sabe que tem, mas cabeça é certeza que não. Mas atrasou meu voo. Se é um jogador que nunca tivesse cometido algo parecido, vai lá, vamos relevar. Passa despercebido. Mas um jogador que já tem um histórico parecido, é para no mínimo o Santos ficar de olho. O problema é que o Santos já investiu pesado no Cueva, né? E o Sampaoli, acredito eu, que não vai dar uma segunda, uma terceira chance, não. O Cueva vai ter que, ou se enquadra, ou ele vai acabar perdendo espaço no futebol, Ronaldo, como tem acontecido com outros jogadores que dão problema fora de campo. Não adianta o cara ser bom. Se o cara tem que ser profissional, tem que ser atleta. Hoje, se ele não for profissional, Ronaldo, o cara não consegue espaço no futebol. Essa é uma realidade. Só o talento não basta. E o Cueva tem futebol para isso, tem futebol para jogar no Santos, ser protagonista, tem. Mas não está conseguindo conciliar esse lado técnico com o lado profissional. A gente vê muitos jogadores que talvez não têm tanta qualidade técnica e têm muitas oportunidades na carreira por conta de serem extremamente profissionais. Então, ou o Cueva
entra na linha, o que eu acho muito difícil. Eu acho que algumas pessoas não mudam independente da idade ou tempo, mas o Cueva continua no elenco do Santos, pelo menos a priori. Pela Libertadores da América, daqui a pouco o time brasileiro entra em campo às 7h. O Cruzeiro está na Argentina, onde enfrenta o Huracan. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta vamos falar da vitória do Palmeiras, vamos falar ainda dos principais times de São Paulo e as novidades do Marília, que tem caras novas na reapresentação de hoje. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, mandando um abraço aqui para o Adriano Silvestre, que está dando uma boa noite, a gente retribui, obrigado. Ao Christian Cabrini, o Wilson Gino. Luiz Carlos Vidotto Nava também nos acompanhando, obrigado pela audiência. Jorge, ontem o Palmeiras estreou na Libertadores da América, na fase de grupos e dificuldade zero para vencer o Júnior ontem, né? Exatamente, eu assisti a partida, Ronaldo. O Júnior Barranquilla foi justamente o adversário da estreia o ano passado, na mesma fase de grupos, e foi justamente na Colômbia, né, em Barranquilla. O ano passado, vitória por 3-0, esse ano, vitória por 2-0. Então caiu o Palmeiras, Jorge. Vitória por 2-0. Eu assisti a partida ontem, Ronaldo. É claro que o palmeirense também, que acompanhou o jogo, principalmente, né? Ele, claro, ficou satisfeito com o resultado, mas sabe também que o time poderia ter apresentado um pouco mais tecnicamente. É claro que você fala, Jorge, o torcedor não está nem aí, ele quer que o time dele vença. É claro, mas
No caso do Palmeiras, né, que é um time que tem um investimento tão alto, que contrata jogadores de bom nível técnico, o torcedor também quer ver algo a mais, ainda mais contra um time que tomou um gol muito cedo, né, numa boa jogada do Dudu, né? O Dudu é um dos principais jogadores, né? O ano passado foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Fez um passe belíssimo para o Gustavo Scarpa, né? Com 11 minutos já abrindo o placar. O time do Júnior Barranquilla é um time de muito toque de bola, mas é aquele toque de bola, Ronaldo, que no futebol sul-americano, como um todo, né? Abrangência geral, sul-americano, porque a gente está acostumado a ver o toque de bola do Manchester City, do Guardiola, às vezes do Barcelona e de outras grandes equipes do futebol europeu, né? Principalmente na Inglaterra, você fica até abismado com a qualidade de passe, o mínimo erro possível, e a gente vê às vezes uns clubes sul-americanos tentando essa mesma metodologia de jogo, mas vê que assim, na hora de sair jogando, começa lá do goleiro, do lateral, para o zagueiro, para o meio campo, tudo bem, consegue aquele toque, até porque não tem muita dificuldade. Quando chega naquele terço final do gramado, aquele próximo à área, para acertar um passe de qualidade, meu amigo, aí que é o problema. Então o Júnior Barranquilla é de muito toque de bola, muita posse dela, mas em termos efetivos de criação de jogadas, pouquíssimo, como a maioria dos clubes que tem esse estilo de jogo. Infelizmente, é claro que eu gostaria muito de ver um time com toque de bola e que conseguisse fazer uma boa apresentação, mas eu particularmente ainda não vi na América do Sul nenhum time que tenha um estilo de toque de bola, mesmo o Fluminense do Fernando Diniz ou o Santos do Sampaoli, eu não vi ainda nada espetacular em jogos importantes. Mas enfim, o Palmeiras fez o gol logo no começo, se fechou, e aí, Ronaldo, foi o problema. Eu acho que o Palmeiras tinha time para matar o jogo já no primeiro tempo. O Ricardo Goulart atuando como meia mais próximo ali do Borja. Eu acho que o time do Palmeiras, eu não sei, Ronaldo, é a minha impressão. Claro que se você olha no papel, os 4 homens de frente, Dudu, Borja, Ricardo Goulart e Gustavo Scarpa, você, puxa, é um timaço. E eu concordo plenamente, são 4 jogadores de altíssimo nível, né? Só que, eu não sei, Ronaldo, eu ainda acho que para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, eu acho que você precisa de um pouco de mais velocidade no ataque, não só para jogar no contragolpe, mas também para você tentar abrir mais a marcação, porque o Ricardo Goulart ontem, é claro, também ainda tem a questão da readaptação ao futebol brasileiro, mas pouco apareceu. Parte física também, né? Parte física, é compreensível, claro, eu acho que ele vai evoluir, tudo, mas aí você já pega o Borja, que já é um centroavante mais fixo na área, né? E que ontem perdeu um gol incrível, né? Mais um para a coleção. Só que ele deu o passe do segundo gol que sacramentou a vitória. Aí você só tem o Dudu. O Gustavo Scarpa jogou mais como um atacante pela esquerda, né? Cortando para dentro. Tem mobilidade, mas não tem aquela velocidade, né? E aquele mano a mano para você encarar a marcação, chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento. Então eu achei o Palmeiras um pouco previsível nesse ataque, apesar de muita qualidade. Então acho que foi muito presa fácil para a marcação do Júnior Barranquilla. Poderia ter assustado um pouco mais. E aí me causou mais estranheza ainda as modificações do Filipão, porque o Palmeiras já no começo do segundo tempo, com um jogador a mais, o Teófilo Gutierrez fez uma falta infantil, de segundo cartão amarelo, foi expulso. Ele tirou o Dudu e colocou o Johan. Quer dizer, eu estava esperando um Carlos Eduardo ou até mesmo um Felipe Pires, que são jogadores mais, no linguajar atual do futebol, mais agudos, que partem para cima da marcação. Ele pôs o Johan. Antes ele já tinha tirado o Ricardo Goulart e colocado o Moisés. Em termos de qualidade, eu acho que muito boa. Só que em termos de mobilidade, de velocidade para o ataque, eu achei que não mudou nada. Se alterou um jogador por outro com a mesma característica. Então eu não sei, Ronaldo, eu senti que se o Palmeiras tivesse o Dudu de um lado e um Carlos Eduardo atacando pela direita, ou um Felipe Pires, eu acho que o Palmeiras tinha ganhado até com mais facilidade. Não que tenha sofrido grandes sustos, não sofreu tanto não. Teve algum outro chute do Júnior Barranquilla, mas não sofreu tanto. Mas isso, é claro, é uma opinião para quem acompanha futebol, né? Claro que para o torcedor tá ótimo a estreia contra um time colombiano, que eu sempre digo aqui, né? Ao lado dos argentinos e brasileiros, os colombianos são os principais hoje
dentro do cenário sul-americano, são as 3 principais forças na minha concepção do futebol sul-americano, mas eu acho que o Palmeiras, até pelo elenco que tem, poderia apresentar mais. Mas óbvio que o 2-0 fora de casa já deixa a situação do Palmeiras bem tranquila para avançar em primeiro no seu grupo. Bom, o Palmeiras enfrenta o Mirassol, né, no final de semana, e o Filipão deverá levar um time totalmente alternativo para esse jogo, né? Vai poupar grande parte dos seus jogadores. Até alguns jogadores da lista B do Palmeiras deverão ser aproveitados pelo menos no banco de reservas. Um detalhe também, Jorge, você falou do toque de bola. Eu estou vendo uma nova mentalidade nesse futebol sul-americano. Foi assim com o Racing lá na Argentina, agora foi assim com o Júnior Barranquilha, porque time sul-americano principalmente está perdendo a chuveirinho na área, Sim, concordo com você. E mesmo sem tanta qualidade assim, o Júnior não utilizou desse artifício. Não usou muito, exatamente. O que eu estou querendo dizer? Vai chegar um momento que, se o Brasil não se adaptar, ele vai ficar para trás nesse quesito em relação a equipes sul-americanas. Se hoje ele divide essas forças, como você disse, com Argentina e Colômbia, daqui a pouco ele pode ser uma terceira ou quarta força. Eu não sei, Ronaldo. Eu sinceramente, é claro, para quem está acompanhando o jogo, tira o lado do torcedor, para quem está acompanhando o jogo, é óbvio que um estilo de mais toque de bola, como o do Racing, do Júnior Barranquilha, do Santos, do Fluminense, ele é ótimo de se ver jogando, eu não tenho dúvida disso, eu gosto também de ver jogando. Eu só acho que mesmo esse estilo de toque de bola, na minha visão, que se pratica no futebol sul-americano, é um pouco enganoso, porque a gente não tem tanta qualidade assim para você fazer aquela troca de passes rápidas sem cometer um deslize. Claro que na Europa também, os principais clubes que eu citei, como o Manchester City, o Barcelona, eles também erram passe, mas o percentual de erro ele é muito menor do que essas equipes sul-americanas. E é óbvio também, né? Lá na Europa você se contrata os melhores. Você leva os melhores sul-americanos daqui para lá, de outros continentes, então você monta verdadeiros esquadrões, né? Grandes seleções dentro de clubes. A questão do chuveirinho, claro, também não me agrada, Ronaldo, mas ela ainda é uma das principais válvulas de escape para quando você não tem tanta criatividade no meio de campo. Para clube médio, pequeno, até mesmo para o grande, você está perdendo um jogo e o adversário está inteiro fechado lá atrás. Se você não tiver extrema qualidade para fazer essa troca de passe, Ronaldo, você não vai entrar na área do adversário tabelando. Você não vai entrar, porque você vai entrar em desespero. Então. Aí o que vai acontecer? O cara vai ficar tocando a bola de um outro, vê um paredão formado na frente com 7, 8 jogadores que não deixam você tabelar. O que você vai fazer? Você vai alçar dentro da área. E a bola parada, ela ainda é uma excelente arma. Talvez alguns clubes não usem ela com tanta eficácia quanto outros, mas ela vai ser a principal válvula de escape. E o time do Palmeiras mesmo, ele não é um time de toque de bola, poderia ser, porque tem qualidade, mas a característica do Filipão é essa, de você, não só de contra-ataque, mas de você colocar o jogo para frente rápido, não ficar trocando 2, 3 passes no campo de defesa, no máximo 1 ou 2 para já ligar a bola no campo de ataque e fazer o time andar. Então essa é uma realidade. Se agrada ou não é uma outra história, mas eu acho que em termos de efetividade para resultados, o toque de bola muitas das vezes inútil, porque como eu digo, os times conseguem trocar passes, Ronaldo, mas quando chegar naquele terço final do gramado, onde é a hora que você vai criar a sua chance, o nível de passes errados, ele cresce demais, de uma forma até assustadora. Bom, a gente está sendo visto aqui pelo Anderson Moschetti, obrigado ao Anderson, o Eduardo Sola Arena Júnior também nos acompanhando, o Ricardo Jorge Ayub está falando que o Palmeiras não vai longe, dando um abraço a mim e a você, obrigado. O Leonardo... Vai brigar pelo título, acho que é um dos favoritos ao título, assim como vários que você pode citar. Aí entra na questão do mata-mata, que aí é relativo, né? O Leonardo Oliveira dando boa noite pra gente. O Hélio Bissoli está falando que o Corinthians sempre teve um bom toque de bola. Acho que no videogame, né, Jorge? Olha, Elinho, aí eu vou discordar eu vou concordar com você que aquele time campeão de 2015 do Tite, que tinha Renato Augusto e Jadson como os principais jogadores, era um time espetacular, que tinha o Wagner Love no ataque,
esse era um time que tinha uma troca de passes absurda, eu concordo com você. Só que o time do Carille, campeão brasileiro, era um time de contra-ataque. Se fechava, jogava por uma bola. Então, o Corinthians, em alguns momentos, foi de toque de bola, mas na maioria das vezes, um time que se defendia muito bem, tomava poucos gols e conseguia finalizar bem nas poucas oportunidades que tinha. Um abraço ao Vinícius Ferreira. E por falar em Corinthians também, Jorge, o Carille está esboçando o time do Corinthians para o clássico contra o Santos, né, no final de semana, e deverá colocar o Wagner Love no banco e o Bozelli deve ganhar uma oportunidade. O Gustavo ainda é dúvida, me parece até que vai para a partida, mas ele ainda é dúvida. É fato, Ronaldo, a gente já discutiu isso aqui em outros programas, né, em outras edições. O Corinthians trouxe 3 jogadores com características muito similares e trouxe 3 jogadores com um alto investimento. Vamos dizer assim, o Gustavo não, porque o Gustavo já pertencia ao Corinthians e voltou de empréstimo do Fortaleza. Mas trouxe outros 2 jogadores pagando bem, né? O Wagner Love, o Corinthians não pagou pelo Wagner Love, ele rescindiu o contrato do Besiktas, mas ganha um alto salário. Já o Mauro Bozelli, né, o atacante argentino que estava no futebol mexicano, esse sim o Corinthians teve que utilizar o dinheiro. Então, você tem 3 jogadores com características semelhantes e você não tem um elenco assim tão recheado de opções ofensivas, de qualidade. Então, você tem que dar um jeito de pelo menos 2 desses 3 atuarem juntos. Porque se você deixar 2 deles no banco, você vai criar pode ter uma indisposição bem grande futuramente com o grupo, né? Porque aí os 3 talvez seriam titulares em outros times e de repente nem oportunidades de entrar no decorrer do jogo tem, pode criar uma certa indisposição. Então o técnico Fábio Carille tem que encontrar uma alternativa de pelo menos que 2 desses 3 atuem na maioria dos jogos para que não haja talvez nenhum problema de insatisfação no grupo. Bom, 3 notícias rapidinhas. O Santos afastou o jogador Daniel Guedes, que vai treinar em separado. Já o Roma anunciou a saída do técnico Di Francesco, depois da eliminação ontem para o Porto. Na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões. E o Messi foi reconvocado ou convocado para a seleção argentina para os próximos 2 amistosos. Essa é uma grande novidade, né? Porque o Messi tinha pelo menos deixado nas entrelinhas que tinha se aposentado da seleção argentina, né? Não atuou no segundo semestre, né? Após a Copa do Mundo, e agora está voltando talvez mais de cabeça fria, né? O Messi ainda, apesar da idade, acho que é 32 anos que o Messi está, ainda fora de série no futebol mundial. Então, bom para o futebol. E bom, é claro, para o futebol argentino. O Hélio Bissoli está dizendo aqui, no Corinthians, falta um meia habilidoso. Mas aí, o Hélio, você está falando, todos, né? Falta em quase todos. Se não falta em todos, falta em quase todos, né? Então, aí é uma outra questão, mas mesmo com um time de operários, né? Como o Corinthians, outros times têm, com jogadores que não têm tanta qualidade de passe, mas tem um mano a mano muito bom e que tem uma troca de passes razoável, mesmo assim você consegue ser competitivo sem ter um clássico camisa 10 no grupo. E apenas para encerrar esse bloco, ontem o Grêmio empatou fora de casa pela Libertadores também, empatou na Argentina. Já o Internacional venceu fora de casa por 1-0, o gol do Rafael Sobis. Entre o Palestino do Chile, né? Lá no Chile. É isso. E um torcedor do Grêmio levou uma pedrada e foi direto para o hospital lá na Argentina, viu, Jorge? Ontem eu estava assistindo a transmissão do jogo do Palmeiras, Ronaldo, e até agora a geração da imagem ela é toda feita pela Conmebol, né? Antigamente você vendia os direitos de imagem, por exemplo, para a Globo, para a Fox, cada uma transmitia da sua maneira. Hoje não, é a Conmebol que faz a transmissão e ela retransmite a imagem para as emissoras que têm o direito de transmissão. E até os GCs, né? Onde mostra o placar, o símbolo das equipes e tudo mais, é tudo feito padronizado pela Conmebol, né? Porque cada emissora tinha o seu modelo para transmissão. E eu estava vendo até na transmissão do jogo do Palmeiras, né? Porque agora, aqui no futebol brasileiro e sul-americano, geralmente o cronômetro ele vai até os 45 do primeiro tempo, é zerado, 45 no segundo. Lá na Europa já é diferente, né? 45, ele volta do 45 em diante até os 90. E eu estava vendo na transmissão, a Sul-Americana quer imitar a Europa nesse sentido do cronômetro terminar também nos 90 minutos e não nos 45 do segundo tempo. Eu acho bom você imitar coisas boas, mas não só cronômetro, né?
Imitar punição, imitar regulamento, imitar condições de estádio para as partidas e muito mais, né? Imitar GC chega a ser uma babaquice, né? O que deveria imitar não se imita, né? E deixa percorrer para fazer a ligação com esse fato que você disse em relação a uma pedra atirada num torcedor do Grêmio. Nós vamos para o último intervalo comercial. Na volta o assunto é Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. O nosso plantão esportivo hoje extraoficial é o Elinho Bissoli. Ele está falando que o William, né, jogador do Corinthians, num jogo que o Chelsea está fazendo agora contra o Dinamo de Kiev. Pela Liga Europa. Liga Europa, né? É a nossa sul-americana aqui, isso, né? Exatamente. A Série B deles lá, né? Marcou um golaço, né, na vitória, por enquanto, parcial de 2-0 para o Chelsea. Vamos falar de Marília, Jorge? Vamos lá, Ronaldo. Até porque agora à tarde aconteceu a reapresentação oficial, né? Depois da folga nesse período de carnaval. Agora acabou a folga, né? Agora Jorge? acabou, né? Agora acabou. O time que treinou até a sexta-feira à tarde da semana passada. E aí ficou de folga aí sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 5 dias. Se reapresentou hoje à tarde no estádio Bento de Abreu, né, sob o comando do técnico Ricardo Costa. Uma das novidades, a apresentação, né, a chegada do preparador físico, né, que até então o MAC não tinha um profissional especializado trabalhando. É claro que quem vinha realizando os trabalhos físicos nesse período aí de 3 semanas, que o Ricardo ficou à frente do clube, né, antes do carnaval, foi o seu auxiliar, o Edmar, que é um profissional formado em educação física, então ministrou aí o trabalho físico com os atletas, né? Mas agora o preparador físico de fato, o Elton Rodrigo Bassi, de 34 anos, apesar da pouca idade, né? Ele que o último clube dele foi a Lençoense, também na Bezinha do ano passado, também trabalhou em 2018 no Operário do Mato Grosso e tem no currículo aí alguns trabalhos profissionais no Juventus da Moca, na Série A2, tem no América de Rio Preto, no próprio Rio Preto, Catanduvense, Ipatinga de Minas Gerais e o Boa Esporte também de Minas Gerais. São alguns dos clubes que o novo preparador do físico do MAC já passou. Não é um profissional que trabalhou já com o técnico Ricardo Costa, é um profissional que foi até indicado por um amigo do Ricardo para realizar esse trabalho físico com o time na Bezinha, mas já inicialmente também trabalhando hoje. Bom, a gente vai falar daqui a pouco das duas novidades em termos de
reforços para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O lateral direito Matheus Mima, de 22 anos, que o ano passado jogou a Bezinha pelo Comercial, vice-campeão da competição, e também do centroavante João Feres, que jogou a Bezinha do ano passado pelo Taquaritinga, mas em 2018 sua última equipe foi um time de Minas Gerais, União Luziense. Antes da gente citar esses 2 reforços, falar sobre especificamente dos 2, Ronaldo, quem também foi a novidade no treino de hoje foi o meia Matheus Coruja. Foi titular na campanha do Maquinho, que chegou até a 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano. O Matheus Coruja fez aquele primeiro gol, Ronaldo, não sei se você vai se lembrar. O Maquinho na segunda rodada venceu o Babaçu do Maranhão por 2-0 no Abreuzão. E ele fez logo o primeiro gol. Estou quase no meio de campo, o goleirão do Babaçu aceitou. Era o camisa 10 do Marília. Ele é de uma cidade de Minas Gerais. E ele não se apresentou antes, Ronaldo, porque ele foi fazer uma avaliação no Atlético Mineiro, acabou não passando, e aí veio para o Marília, voltou para o MAC, né? E ele vai jogar o Paulista da 4ª Divisão, e ele se enquadra naquela lista, chamada Lista B. O que é a Lista B, para quem está acompanhando nosso programa agora, né? Não vem acompanhando as últimas edições. A Lista B, a federação, ela vai permitir aos clubes da 4ª Divisão inscreverem 26 atletas, sem poder trocar, 26. E vai liberar aí uma lista B para jogadores que pertençam à categoria de base do clube, que tenham pelo menos 6 meses de contrato amador com a agremiação e que tenham disputado uma competição oficial da Federação Paulista de Base. E no caso, o Matheus Coruja, como outros 8 atletas que jogaram a Copa São Paulo Júnior, possuem essa característica, então eles não entram nessa listagem de 26 nomes. Eles entram aí numa outra listagem que é ilimitada e que a cada jogo o clube pode levar no máximo 5 jogadores nessa situação. Então o Matheus Coruja se integrou hoje ao elenco do Marília para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Antes de eu chamar o Ricardo Costa, você quer fazer algum comentário, Ronaldo? Não, eu sou da seguinte opinião, Jorge. Não conheço essas contratações, essas que você divulgou hoje, mas eu sou da seguinte opinião. O MAC na Bezinha é time grande. Sim. Né? Time grande. E na minha opinião, deveria contratar jogadores que foram titulares em outras equipes. Se vão ser titulares aqui no Marília, é outros 500, porque, como eu disse, aqui é grande, né? Então, como são poucas as contratações, eu contrataria, se bem ou mal, titulares, e aí sim faria avaliação para ver quem está melhor, joga quem está melhor. Eu já não traria de imediato o jogador que foi reserva no não sei aonde, não sei o porquê, né? É essa a minha opinião. Bom, a gente vai falar daqui a pouco desses reforços, detalhar onde eles estiveram, quantos jogos atuaram, mas antes, vamos conversar com o técnico Ricardo Costa, que fala dessa reapresentação. Não foi dispensado ainda ninguém dos 29 jogadores que encerraram a preparação na sexta-feira antes do Carnaval. Os 29 retornaram para realizar os trabalhos, entre eles várias situações de jogadores avaliados, de jogadores já com pré-contrato assinado, de jogadores da lista B, né, que jogaram a Copinha, do Sub-20 que tentam integrar aí uma das 26 vagas. Então todas as situações, e o técnico maquiano fala agora sobre essa reapresentação e o que vai acontecer daqui para frente na preparação para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Vamos acompanhar. Boa noite. Boa noite. Por enquanto, acho que a gente manteve o grupo que vinha treinando com a gente semana passada. Nós tivemos algumas novidades aí em relação a andamentos de negociações, mas a gente só vai poder falar a partir do momento que foi concretizado assinar o pré-contrato ou o contrato definitivo, né? Por prudência, mas andou bastante coisa. Em breve a gente deve ter novidades, né? Até para que a torcida possa acompanhar, né? O que a gente vem fazendo. Mas nesse momento é o momento ainda de manter o trabalho, manter a pré-temporada dos que estão aqui, dos jogadores também que estão junto com a gente desde o início, né? Então é momento que a gente continua o trabalho, né? Não para o trabalho, também de olho no mercado para poder realizar todas as contratações, nós temos necessidades ainda, então esse é o nosso trabalho até agora. Ainda essa semana podem chegar mais jogadores que eventualmente assinem pré-contrato? Pode sim, acho que
até essa semana acho que já chega pelo menos mais uns 2, semana que vem está agendado mais um, né? Então acho que na média uns 3 jogadores a mais aí. Eu sei que você não pode falar nomes de atletas, até mesmo para não atrapalhar a negociação, mas você pode falar as posições desses atletas que estão para chegar aí, que você citou? Tem um lateral direito, um atacante de área, né? E o lateral esquerdo vocês já sabem, né? Também acho que vocês já citaram aí, acho que essas 3 posições aí. E aí esses jogadores que estão vindo, eles já quer dizer, não estão atuando por outros clubes, é isso, Ricardo? Sim, acho que todos aí, acho que um rompeu o contrato, vocês também sabem quem é e provavelmente chega na segunda-feira, e o restante não estavam em atividade. Bom, até sobre esses jogadores, o Ricardo, né? O Wesley, lateral esquerdo do Primavera, deve chegar na terça. O Lucas Lima, né? Que é o centroavante, que inclusive atuou com você, né? O jogador rescindiu com o Grêmio Anápolis, quer dizer, já 2 centroavantes no elenco, né? O Lucas Souza e o Lucas Lima. Pelo menos é uma posição que no momento se fecha com a vinda desses 2 atletas? Não, eu creio que não. Porque o Lucas Souza ele tem o perfil de fazer uma beirada, né? O Lima também muito técnico. Eu procuro trabalhar às vezes com 3 ou 4 centroavantes, né? Que tem esse perfil de poder jogar em outras posições, né? Então você vê, a gente não contratou nenhum com realmente o perfil de área ainda. Então provavelmente chegue 1 ou 2 para a gente fechar essa listagem. Mas jogadores que fazem outra função, né? Pelo menos eu gosto de trabalhar com 3, 4, mas jogadores que façam uma beirada. Então acho que é mais ou menos nessa linha que nós vamos fazer. Alguns jogadores ainda estão sendo observados por você, né? Aqueles que talvez estejam desde os primeiros dias de trabalho. Entre eles, o goleiro Bruno Rezende, né? Um jogador de 22 anos que foi campeão com Primavera de Indaiatuba. Já há uma definição em relação a esse caso e a dos outros avaliados? Até quando que eles continuarão ou não tem tempo previsível aí nesse momento? Eu acho que não tem tempo previsível. O Bruno é um grande goleiro, né? Vem se empenhando muito bem nos trabalhos, ele vem se destacando. Mas como a gente nunca trabalhou com atleta, né, a gente procura também ter a avaliação do profissional, que é o Wagner Miller, que é o treinador de goleiros, para que a gente possa ter sim a palavra final. E os outros também, eu acho que eu conversei com todos, eles estão em avaliação, eles concordaram em fazer um período maior aí com a gente vai precisar também para dar número de atletas para treinamento. Então eu creio que vamos dar continuidade, não tem tempo. A hora que se a gente contratar ou se eles agradarem, a gente vai assinando o contrato e vai fechando as vagas que estão em abertas. Bom, Ricardo, passou o carnaval, agora a preparação se intensifica ainda mais para Bezinha, né? Devemos ter mais trabalhos com bola e inclusive alguns jogos treino, né? Ou amistosos, como preferirem, né? Sim, essa semana nós trouxemos o preparador físico, né? Nós vimos dando a parte física já com o Edmar, que também é formado, auxiliar. Então vai ficar agora essa semana para a gente fazer essa programação, né? Para poder definir até os times que a gente pode vir a fazer esses jogos treinos, né? Então provavelmente essa semana a gente define, já comece a marcar. Agora realmente intensifica, o campeonato está aí já, né? Parece que está longe, mas está aí, já vai dar seu início daqui a um mês e pouco. Então nós temos que preparar bem forte e focar já desde o início, porque vai ser uma competição muito difícil. Bom, tá aí o Ricardo Costa. Eu não sou especialista em leitura labial, mas sou especialista em leitura facial. E eu vejo na face do técnico que ele está extremamente feliz com o que veio até agora, viu, Jorge? E você citou a questão aí dos 2 jogadores, né, que a gente vai falar agora, do lateral direito Matheus Mima e do centroavante João Férez, né? O Matheus Mima, ele tem 22 anos, Ronaldo, é um jogador que ele foi revelado na base da Inter de Limeira, jogou de 2013 até 2016 no clube, sendo que nesse período aí ele acabou sendo emprestado para o Sub-17 do Palmeiras numa determinada ocasião. Profissionalmente ele já atuou pela Inter de Limeira. Em 2017 jogou pelo Rio Branco de Americana. O ano passado também, inclusive enfrentou o MAC na Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo no dia 3 de março de 2018, o MAC
tendo o Daniel Sabino como estreante, como técnico na Série A3. O MAC venceu por 3-0. O Matheus Mima ficou no banco de reservas, mas acabou não entrando no jogo. E aí, depois, no segundo semestre, foi atuar pela equipe do Comercial de Ribeirão Preto, chegou a jogar a primeira fase. Aí, Ronaldo, como a gente não pôde entrevistar o atleta, porque essa entrevista que a gente fez com o Ricardo, ele falou, vai chegar mais um lateral direito e um atacante, são esses dois. Só que a gente ainda não tinha essa informação quando a gente fez a entrevista, e ele não queria dizer, mesmo com os atletas já estando dentro do grupo. O Ricardo tem esse procedimento e a gente respeita, de que enquanto os atletas não assinaram o pré-contrato, ele não divulga os nomes. É claro que cabe a gente procurar essas informações. Então, o Matheus Mima, a gente não sabe ainda a situação, porque ele também não permite que a gente possa entrevistá-los antes de assinar o pré-contrato. Então, a partir do momento que eles assinarem o pré-contrato, a gente vai poder fazer perguntas e aí saber o fato por que ele não jogou mais, talvez pelo Comercial, não era titular, pelo menos aí na fase final não foi titular, fez apenas 6 jogos com o clube de Ribeirão Preto. Mas é um jogador de 22 anos que já jogou uma Série A3, já jogou pelo Rio Branco. Por mais que você tenha dito, e de certa maneira eu concordo, o cara não foi nem titular, não era absoluto na posição, mas já, na minha visão, vejo um jogador com uma certa experiência de profissional, que eu acho que na Bezinha é um diferencial, independente que ele ainda seja jovem, mas já tendo jogado, já tendo um currículo profissional com ele, eu acho que já o torna o diferenciado, até porque dessas 41 agremiações, dessas outras 40 que vão estar na disputa com o Marília, pode ter certeza que muitos times aí estão montando elencos com jogadores amadores, que estavam jogando na várzea e que talvez nunca jogaram profissionalmente. Então, é saber se a qualidade, muitas vezes o jogador, no caso do Matheus Mima, ele pode eventualmente ter se machucado, ter tido uma lesão e não jogado mais a temporada. Pode ter acontecido, a gente ainda não tem essa informação, mas é uma possibilidade. Então é o Matheus Mima, o de 22 anos que eu citei agora. Já o atacante, o João Férez, inclusive já pode colocar as imagens, né? A gente tem as imagens do João Férez. Esse é um jogador um pouco mais jovem, tem 21 anos, ele jogou em 3 clubes na temporada passada. Podemos colocar aí, Magrão? As imagens já do João Férez. Ele atuou por 3 clubes na temporada passada. O último deles foi o União Luziense, que é de Minas Gerais. Prazer. Também não conhecia esse clube. O ano passado, ele atuou no primeiro semestre na Série A3, pelo Rio Preto. As imagens, por enquanto, gente, tá com algum problema? Só avisa aqui a gente, por favor, só para a gente se posicionar. Aí esse é o João Férez, Ronaldo, com a camisa do Rio Preto. O ano passado ele defendeu o clube na Série A3 do Campeonato Paulista. Fez apenas um gol, foi pouco aproveitado, não era um titular absoluto, só que foi titular no jogo em que o MAC perdeu lá em Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, por 2-0. Ele não marcou gol, mas ele foi titular na ocasião. É um centroavante de 1,93 m, canhoto, né? O Ricardo até falou na entrevista aí, né? A gente citou o Lucas Lima e o Lucas Souza. O João Férez, esse é centroavante mesmo de área, né? Não é habilidoso nem nada, ele é finalizador. Jogou com a camisa 13 do Rio Preto na temporada passada, né? Jogou a Série A3 do Campeonato Paulista e enfrentou o MAC, como eu disse. Jogador que depois defendeu o Taquaritinga na Bezinha. O Taquaritinga não passou da primeira fase, ele só marcou um gol também com a camisa do Taquaritinga. E foi companheiro de outros 2 jogadores que estão atualmente no elenco do MAC, o zagueiro Cita Júnior e o meia Helder. Foi companheiro desses 2 atletas do Taquaritinga que não passou da primeira fase. Então, é um centroavante de área, uma característica diferente do Lucas Souza e do Lucas Lima, apesar dos 2 terem atuado como centroavante também na temporada passada. Tanto na Inter de Bebedouro, no caso o Lucas Souza, quanto o Lucas Lima no São José, comandado pelo Ricardo Costa. Segundo o próprio treinador do Marília, eles também podem fazer uma função de atacante de lado, né? Ele deixou bem claro isso. E que eventualmente pode chegar mais um centroavante. Bom, eu vou nesse quesito que ele falou, eu concordo plenamente, porque principalmente lá no ataque, Jorge, é assim: time que tem um não tem nenhum, time que tem 2 tem um, e time que tem 3 tem 2, né? Então, eu acho que tem que trazer realmente, porque se às vezes não está funcionando com um, vai funcionar com outro. Sim. Né? Então, nesse aspecto eu concordo.
Mandar um abraço aqui para o Robinho Barros. Olha o Robinho aqui nos vendo. Robinho, grande né? Robinho, corintiano fanático aí. E o Marcos César Gonçalves Spila está falando também que concorda de não trazer jogadores reservas em outros clubes e contratar vários jogadores da mesma posição e deixar posições carentes, como habitualmente acontece aqui. Não é que não vai trazer outros, vai trazer outros de outras posições também, né? Claro que não são contratações principais, vamos dizer assim. Exatamente. Então, é muita calma nessa hora. Vai trazer bons jogadores para outras posições também, né, Jorge? Inclusive jogadores que estão em atividade, Exatamente. que serão os protagonistas, mas é claro que também você precisa garimpar um pouco. Sim. Né? Às vezes determinado jogador não foi titular na outra equipe por um motivo ou por outro. Ou que às vezes só o ano passado ele não foi titular, nas outras equipes ele foi titular e naquela não se deu bem. Mas é um cara que você pode resgatar, isso aí acontece, né? Então acho que o principal é que as contratações elas estão acontecendo e que as principais vão se arrastar aí nos próximos dias, principalmente depois que acabar a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 e a Série A3, onde muita gente boa vai estar pronta no mercado. Nosso tempo estrangulou-se, né? Acabou. Tem algum alô, Jorge? Só mandar um abraço para o Guilherme Gonçalves Michele, que está nos assistindo, para o Bruno Pereira e mais um aqui para o nosso amigo Ica. Ica, de novo sou eu. Agora era para ser do Ronaldo, mas como o Ronaldo ia esquecer, grande abraço, obrigado pela audiência. Programa com a bola toda. Mandar um beijão para o meu filho Ronaldinho, que está passando uns dias aqui em Marília, com a minha nora Natália, né? Então é um prazer recebê-los. Um beijão aos dois. Programa com a bola toda fica por aqui, retornar ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.